Bom, nesse último símbolo do Espírito, a gente vai falar sobre essa metáfora, que talvez seja uma das metáforas, um dos símbolos do Espírito mais usados por toda a Bíblia, que é o símbolo do vento. O Espírito Santo como vento. Uma vez que isso é muito importante nos termos bíblicos, né, está muito intrínseco naquilo que a palavra quer trazer sobre a pessoa do Espírito Santo. Por todo o Antigo Testamento, tanto no Novo Testamento também, o Espírito, a palavra Espírito, ela pode significar várias coisas. Ela pode significar respiração, espírito humano, vento, vida, ar em movimento, isso eu acho muito legal, poder vivo ou o próprio Espírito de Deus. Quando a gente olha para o Velho Testamento, a palavra que é usada é a palavra roar, e roar, ela pode significar respiração, pode significar vento, espírito, ou espírito com uma letra maiúscula para falar do Espírito Santo, ou o próprio espírito, ou espírito humano, é a mesma palavra. No Novo Testamento, a palavra pneuma, ela também tem basicamente os mesmos significados. Ela pode traduzir, por exemplo, a palavra espiritual, vento, respiração, espíritos, espírito ou espírito com a letra maiúscula. Ou seja, fazendo menção ao Espírito Santo. E por que a palavra ruar e a palavra pneuma, ela é usada no Velho Testamento e no Novo Testamento? Porque ela tem esse símbolo desse vento, de espírito que não se vê, de invisibilidade, de vida, de doação de vida, né, de poder, de presença que são ilimitados. Você vê, por exemplo, o oxigênio, um vento, você respira, né, é símbolo de vida, eu estou respirando ar. Uau! Esse é símbolo do Espírito Santo. O vento é símbolo do Espírito Santo. Né? O Espírito de Deus, então, ele é onipresente, ele é invisível. A gente vai ver justamente isso aqui. Veja lá comigo, João capítulo 20, verso 22, que diz o seguinte: E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. João 3, de 6 a 8, Jesus falando com Nicodemos diz, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então eu quero ver com você, nessa nossa última aula, algumas referências então sobre o Espírito e esse símbolo do vento. Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo e diz, recebei o Espírito Santo como se fosse o Espírito de vida sobrenatural. Né? Jesus falando a Nicodemos diz, o vento sopra onde quer, você percebe a sua movimentação, mas você não sabe para onde que ele vem, de onde que ele vai. Então a primeira coisa que a gente tem que ver é que o Espírito Santo ele é soberano. Ou seja, você não pode ditar ao vento, você não pode encapsular o vento. Né? Você não pode dizer, vento, não sopra mais aqui, não sopra, dá uma curvinha para lá. Não, o vento é soberano. Ele sopra onde ele quer, ele faz o que ele quer. E nós já vimos, por isso que é importante, foi importante a gente ter visto aquela aula onde nós falamos da personalidade do Espírito, onde nós falamos da deidade do Espírito, da divindade do Espírito, onde os três, eles têm uma só vontade. Então, se o Espírito faz o que quer, na realidade nós estamos falando que ele faz o que o Filho faz e o que o Pai faz. Ele não faz algo distinto do Pai e do Filho, ele faz o que está dentro dessa mesma essência, né? Dentro desse mesmo propósito que o Pai tem e o Filho tem. 1 Coríntios 12, do verso 4 até o verso 11. Leia aí comigo, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então aqui a gente tem a palavra Espírito, Senhor e Deus. Né? Se nós entendemos que isso é obra do Espírito Santo, Paulo considera ele como Espírito, considera como Senhor e considera como Deus. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso.
Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro segundo o mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, e a outro profecia, a outro discernimento de Espírito, e a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Ou seja, a gente não pode ditar o que a gente quer. Ele nos dá. Ele nos dá o que é para aquele momento. Ele quem distribui. É o próprio Espírito quem distribui. Né? Você não pode exigir ou ditar ao vento. Tudo que nós podemos fazer é erguer as nossas velas e aprender as leis das suas operações, submeter sua vontade à sua vontade soberana e permitir que ele trabalhe em você e através de você. O que nós estamos falando? Ele sabe o que é melhor. O que nós temos que fazer então, quando a gente for andar com o Espírito Santo? É içar as nossas velas e ver a operação do Espírito, e ir pegando, olha, ele tá vindo para cá, então joga mais um pouquinho para cá, vamos para cá, então joga mais para cá, a vela para cá, isso a vela, isso, uau, então acabou a vela, parou o movimento, então vamos tirar a vela e vamos permanecer. Talvez seja aquele momento de contemplação, aquele momento de ficar parado, aquietai-vos e saber. Olha, começou a movimentar de novo. Vamos levantar as velas e vamos pegar o vento do Espírito, mas quem sopra ele, quem dita a direção a ele, ele sabe o que é melhor. Número 2, o Espírito como vento é invisível. Ele não pode ser visto, mas ele pode ser percebido. Nós estamos aqui, e você está aí na sua casa, eu estou aqui, gravando esse vídeo, e eu e você conseguimos perceber a presença de Deus onde quer que nós estejamos. Eu percebo a presença de Deus, Deus está aqui. Eu sei porque eu sou templo do Espírito Santo e você sabe porque você é templo do Espírito Santo. Mas quanto mais essa percepção vai aumentando, a gente consegue perceber o mundo sobrenatural. Você já entrou em algum lugar e você começou a perceber, nossa, tem alguma coisa diferente, alguma coisa ruim. Nossa, eu tô ficando meio para baixo. Você consegue perceber o mundo sobrenatural. Onde é que você percebe isso? No teu espírito. 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Você consegue perceber. E você consegue perceber na sua igreja, por exemplo, quando você está adorando a Deus e vem aquele negócio, vem aquela onda. Você consegue perceber que o Espírito Santo está se movimentando, já que a gente percebe isso no nosso espírito. Aleluia! É o nosso espírito que percebe a movimentação do Espírito Santo. Mas ele é invisível, você não consegue vê-lo. Então nós precisamos aumentar a nossa percepção, a capacidade de percepção, para que a gente possa perceber a sua movimentação. Você ouve o som da voz do vento, mas o próprio vento você nunca vê. Você ouve a voz do Espírito, mas ele mesmo não é visível. Embora vejamos os poderosos efeitos do vento, você vê alguém sendo curado, você vê alguém falando em línguas, você vê um surdo ouvindo, você vê um coxo levantando, você vê famílias sendo restauradas, você não vê o Espírito, mas você vê a ação do Espírito. Na Jó, capítulo 4, verso 15, diz então, ali falando da resposta de Elifaz, Elifaz diz o seguinte: então, um Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Você não já sentiu isso uma vez? Nossa, arrepiei. Você consegue perceber quando o Espírito Santo está se movimentando. Você consegue perceber quando a glória de Deus enche a casa, enche o teu quarto, enche a igreja toda adorando, você consegue perceber. Ele é invisível, mas você consegue perceber. Número 3, o Espírito como vento é inescrutável. Isso quer dizer que ele é misterioso. Nós precisamos entrar no seu coração, no âmago do seu coração, para que a gente possa entender, que a gente só vai entender se ele revelar. Por isso que fala que ele é inescrutável. Ele é misterioso, porque a gente só consegue perceber se ele se revelar. Você não pode dizer de onde vem ou para onde vai. Isso é misterioso. Mas o que eu acho interessante é quando a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Não é isso lá? 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 9, você pode abrir comigo? Volta aí um pouquinho na sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 2,
no verso 9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que está nele? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então o Espírito Santo, por mais misterioso que ele seja, ele quer nos revelar a vontade dele. Para quê? Para que a gente busque ele. Por que ele faz isso? Lembra que nós falamos do coco? Que a água do coco não está oculta de você, está oculta para você. Para quê? Para que você busque através da ferramenta correta. E qual é essa ferramenta? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente revelador. Você está vendo como as coisas vão se conectando? Ele é como o vento. Você não sabe de onde veio, você não sabe para onde vai. Mas quando ele se manifesta para você, ele te revela. Aleluia! Ele abre os nossos olhos. Número 4, o Espírito Santo como vento, ele é indispensável. Você não pode deixar de lado. Lembra que a palavra vento também significa respiração, tanto no hebraico quanto no grego. Aquilo que dá movimento, o ar em movimento, a vida em movimento, ou seja, ele é indispensável. Se o Espírito parar de soprar em qualquer coração, em qualquer igreja, em qualquer comunidade, a vida vai secar e a vida vai morrer. Por isso nós somos tão enfáticos aqui na escola sobre a ação do Espírito Santo, sobre o sopro do Espírito, sobre o alento do Espírito, com que ele sopre vida nas Escrituras. Para quê? Para que eu possa continuar em movimento. É o ar em movimento. O Espírito Santo, ele sopra em nós para que a gente continue a se movimentar, para que a gente continue caminhando para frente. Isso é o símbolo do Espírito Santo como vento. Ele é indispensável para que a gente continue vivo. Aleluia! Ele é o Espírito da vida, ele é o Espírito de Deus. 2 Pedro 1:21, vamos ver essa passagem de novo. Diz: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus. Como é que eles falaram da parte de Deus? Falaram o quê? Falaram qualquer coisa? Não, eles falaram vida. O que o Espírito Santo quer é com que esse vento se movimente em nós, para que através de nós possamos trazer palavras de vida para as outras pessoas. Com que esse vento seja soprado agora através de mim e de você. 2 Timóteo, capítulo 3, 16 a 17, diz que toda palavra é inspirada. Você lembra dessa palavra? Theopnestos? Inspirada. A palavra inspirada aqui tem a ver com o sopro divino. Ele soprou sobre os discípulos. E os discípulos passaram a viver espiritualmente. Ele soprou sobre Adão e Adão se tornou uma alma vivente, um ser vivente. E é isso que o Espírito Santo está fazendo comigo e com você. Esse é o Espírito Santo. Tanta coisa para a gente conhecer sobre o Espírito Santo. Número 5. O Espírito como vento, então, é vivificante. Olha só esses versículos. João 6:63 diz: o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. 2 Coríntios 3:6 diz: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ezequiel 37:8-10 diz: olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, olha o vento aí de novo, vem dos 4 ventos, ó Espírito,
e assopra sobre esses mortos para que vivam. Aleluia! Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Aleluia! Ele é o Espírito que traz vida, ele é o Espírito vivificador. E o último ponto é que o Espírito como vento é irresistível. A palavra irresistível tem a ver com ser charmoso, convincente, excessivamente forte. O que ele traz essa questão convincente? Quem é que nos convence? É o Espírito Santo. De tudo que nós falamos aqui, o Espírito Santo é ele quem traz o convencimento. De tudo que você vai ouvir nessa escola, o Espírito Santo é o Espírito que convence. Um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo é transformado em um ciclone, é cheio de força. Não é um ventinho qualquer, não, é um vento forte, aleluia. E quem é que consegue resistir à força do vento, de um vento forte? Ninguém consegue resistir. Uma hora eles são levados, então quanto mais vida, quanto mais do Espírito você tiver, aleluia, de dentro de você, mais do Espírito vai fluir de dentro de você, como um vento forte, e as pessoas não resistirão ao poder do Espírito Santo. Não é o meu convencimento, não é o seu convencimento, não é a minha ou a sua eloquência, é a força do vento do Espírito, aleluia. João capítulo 3, verso 5, para a gente terminar, diz: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nós poderíamos parafrasear dizendo: se um homem não nascer do poder purificador da palavra e vivificante do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. E a palavra entrar ali no reino de Deus está falando de experimentar. Certa vez Jesus também disse que ele não pode ver o reino de Deus. Ou seja, não somente vislumbrar com os seus olhos, mas experimentar. Nós não vamos experimentar o reino de Deus se não for através da palavra e do Espírito, do poder purificador da palavra e do poder vivificante do Espírito Santo. Com que essa nossa matéria tenha te estimulado, te influenciado a você não somente buscar mais a pessoa do Espírito, conheça mais o Espírito Santo, como numa comunhão sincera com Ele. Com que essas nossas aulas tenham te influenciado a você buscar mais a presença do Espírito Santo, que está em você, mais percepção. Eu declaro mais percepção na tua vida, enquanto você vai se jogando nos braços dele. Sabe, ele vai dirigindo a nossa vida, ele vai guiando a nossa vida. E mais uma vez eu lembro você, tudo isso para que você experimente quem Deus é. Eu declaro sobre a sua vida uma vida de experiências com Deus, como você jamais experimentou, para que a sua vida não seja mais a mesma e você possa ser um testemunho vivo do poder e da presença do Espírito Santo. Deus te abençoe, no nome de Jesus.